Queridos irmãos e amigos, eu gostaria de pensar com vocês sobre o Salmo de número 15. E a palavra do Senhor diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que aos seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Este é um salmo maravilhoso da palavra de Deus, como todos os outros são, e trazendo em si as peculiaridades que marcam este texto como sendo algo também sublime, igualmente relevante para as nossas vidas. Eu proponho que o salmo seja analisado da seguinte maneira: o verso 1 e o verso 5, e no centro os versos 2, 3 e 4. O verso 1 mais uma vez diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Verso 5, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem age assim não será jamais abalado. E assim nós temos que a pergunta, ela é respondida finalmente no verso 5, a pergunta do capítulo 15, verso 1, é respondida no capítulo 15, verso 5, e assim nós temos esta esperança, porque embora seja muito desafiador a proposta, o estilo de vida aqui apresentado como aquele que é requerido dos santos para adentrarem a presença de Deus, olhando para a proposta, alguns de nós talvez hesitasse e acreditasse não ser possível viver uma vida com tanta integridade ao ponto de chegarmos à presença de Deus e assim ficarmos. E de fato, dependendo de nós mesmos não conseguiríamos, mas existe uma doutrina cristã muito importante chamada a união do crente com Cristo, a união daquele que crê com o Senhor Jesus Cristo. E existem coisas que são, nesta doutrina, comuns a nós, que foram comuns a Jesus Cristo, particularmente durante o seu período de ministério terreno. Mas existiram coisas que foram verdadeiras de Jesus, que também dizem respeito a nós. Existem coisas acerca de nós que Jesus nunca experimentou, por exemplo, o pecado. Mas existem coisas que são peculiares do Senhor Jesus Cristo, que um dia Ele compartilhará, e outras que Ele manterá para si mesmo como Deus soberano, que é parte da Trindade bendita. O que eu quero dizer com isso é que existem coisas que são comuns entre Jesus Cristo e aqueles que creem. Assim como no relacionamento com Ele, existem coisas que são distintas, que são somente dele, e coisas que são somente nossas. Por exemplo, nós experimentamos tentação. Um dia na terra Ele foi tentado. Nós experimentamos o pecado. Ele não conheceu o que é pecado. Ele, porém, é onipotente. Nós jamais seremos onipotentes como Ele é, embora do poder dele desfrutemos. Então, o que eu quero dizer com isso mais uma vez é que existem coisas que são comuns e coisas que não são comuns nesse relacionamento entre os santos, os remidos e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas existe uma delas que é comum ou passou a ser comum em função do que Jesus Cristo fez. Eu quero chamar a sua atenção para Hebreus, no capítulo 10 e o verso 20. A palavra do Senhor Deus diz: pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. O sacrifício de Cristo fez com que Ele, após morte e ressurreição, adentrasse o Santo dos Santos.
mas com ele, aqueles que estão em Cristo também terão acesso ao Santo dos Santos. E isto faz então com que nós tenhamos nessa belíssima doutrina da união do crente com Cristo, a união do cristão com Cristo, o fato de que ele ter adentrado o Santo dos Santos me concede àqueles que creem o direito, a prerrogativa de adentrarem igualmente. Então, neste sentido, eu olho para o Salmo 15 e não consigo, talvez em mim mesmo, viver o padrão proposto. Porém, quando eu faço dos méritos de Cristo os meus méritos, quando ele me justifica pela fé, ele se torna meu Senhor e Salvador, então ele me salva completamente ao ponto de fazer com que eu participe e desfrute de benefícios da sua grande salvação e de quem ele é. Isto não me exime de responsabilidades, eu preciso continuar almejando o conteúdo do Salmo 15 como evidência prática de uma vida cristã em minha existência, porque, embora naturalmente eu não tenha competência para viver a excelência de uma vida proposta, como no Salmo 15, o Santo Espírito veio para me capacitar, para capacitar todo aquele que crê nesta missão, e assim, pela soberania do Senhor, alcançar o padrão que eu, em mim mesmo e por mim mesmo, não conseguirei jamais. Então, o Salmo de número 15, ele fala de maneira muito bela sobre 3 aspectos da vida cristã. Em primeiro lugar, sermos íntegros no ser, ou seja, integridade no ser. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aqui a pergunta acerca desta identidade, este ser, esta pessoa. E então eu aprendo com a palavra de Deus que para estar em comunhão com o Senhor Deus e na presença dele habitar hoje para todo sempre, é necessário que exista uma integridade do ser. Em segundo lugar, o Salmo fala sobre integridade no falar. E observe só, aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade, aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. É necessário que exista integridade no ser, e esta integridade do ser, ela se manifesta pela integridade da fala. E quão difícil é, quão desafiador é falarmos de tal maneira que não acrescentemos dor àquilo que já é sofrimento em si mesmo. Em terceiro e último lugar, o salmista fala sobre integridade no tratar. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Então, a pergunta do Salmo é: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? A resposta: quem age assim não será jamais abalado. Como é a ação aqui descrita? Em primeiro lugar, integridade de ser. Em segundo lugar, integridade no falar. E em terceiro lugar, integridade no tratar o próximo. E assim nós temos que este salmo, na verdade, ele fala sobre santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra do Senhor diz isto, não é? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, esta santidade de vida, ela não é algo somente para o templo, para o culto, para o momento de adoração. Esta santidade, ela é parte integral do dia a dia, é parte da vida, ela permeia, ela entra, ela inunda
a segunda-feira, a terça-feira e assim o meio da semana até chegar no domingo, e assim, com isso eu quero dizer que não existem departamentalizações, não existem compartimentos que ora são sagrados, ora não são. Tudo é preenchido e vivido como padrão de santidade diante de Deus, o que demonstra unidade de ser, esta integridade. E o meu desejo é que este Senhor Jesus Cristo, que cada dia pelo auxílio do Espírito, através da palavra, para a glória do Pai, nós recebemos mais dele e mais dele, crescendo na estatura do homem perfeito que é o Senhor Jesus Cristo. Nesse processo de contínuo crescimento nele, que ele mesmo nos capacite para esta vida que tem como bem supremo o estar na presença do Senhor Deus e ali para sempre. Que Deus, para este fim, nos ajude. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, permita que possamos viver em santidade de vida todos os dias, em todas as áreas da nossa existência. Naquilo que é o homem interior, em nossa fala e em nossa prática. Que nós possamos expressar o caráter de Cristo. Somos falhos, mas o Santo Espírito do Senhor completa em nós aquilo que está faltando nesta tremenda obra misteriosa e maravilhosa de salvação e de santificação. Completa em nós aquilo que está faltando. E nós sabemos, pela fé naquilo que está escrito, que aquele que começou a boa obra, o Senhor, há de terminá-la, para o louvor da sua própria glória. É o que nós pedimos com o perdão dos meus pecados, em nome do Senhor Jesus.